Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita mais uma vez. E hoje nós vamos estudar mais alguns capítulos do livro Cartas de uma Morta. Hoje nós estamos no capítulo 107, vamos estudar até o 109. E os títulos, como vocês estão vendo aí, são Uma Expedição de Estudos. O 107, o 108 é Três Sóis de Cores Diversas e o 109, Planos Aperfeiçoados de Luz. Então, indo diretamente para o nosso comentário, para as nossas reflexões, né? Nós vamos lembrar que esse livro foi psicografado por Chico Xavier e o espírito que veio trazer as notícias do além, vamos dizer assim, é a mãe dele, que havia falecido, Maria João de Deus. E ela, nas suas experiências do mundo espiritual, começou a passar ao Chico, né, os detalhes sobre essas experiências, né? E o Chico, psicografando, acabou nos trazendo essas notícias a todos nós, né? Então, nesse capítulo que nós vamos estudar hoje, esse 107, que é uma expedição de estudos, né? Ela comenta que ela e mais dois companheiros dela, né, foram escolhidos para uma expedição de estudos. E, pessoal, deve ser muito interessante, né? Desde que a gente esteja um pouquinho melhor do outro lado, eventualmente a gente poder ir em expedições de estudo, trabalho e aprendizado deve ser uma coisa incrível, porque o mundo espiritual, conforme ela mesma nos mostra, né, nos diversos capítulos do livro, é sensacional, né? A diversidade de situações, a diversidade de aprendizado, de conhecimento, né? A gente vai entendendo que aqui na Terra, enquanto encarnados, nós, apesar de a gente ter uma infinidade de coisas interessantes a se aprender, ainda há uma grande pobreza se a gente comparar com a extensão de possibilidades do mundo espiritual. Então vamos lá, né? Nessa expedição, especificamente, né, havia alguns toques que o mentor amigo, que é muito mais elevado do que eles, né, esses que foram, os três que foram recomendados e escolhidos para essa expedição, ele referiu-se que ia fazer um estudo um pouco mais específico em relação à luz, pelo menos ia demonstrar algumas questões em relação a isso, né? E aí, sem que ela esperasse, né? Ela foi conduzida, ela e mais os dois companheiros, a um plano cuja beleza ela jamais suspeitaria que existisse, né? Então ela diz o seguinte, que ela começou a se afastar da esfera terrena, né? E ela falou que se sentiu de uma forma um tanto estranha, né? E ela comenta que isso é natural quando você é tirado do ambiente que você está acostumado, de repente você vai para um outro ambiente e ali você, por desconhecimento, por não entendimento, você eventualmente não se sente muito, não é que você não se sente muito bem, mas não se sente muito envolvido naquela questão, né? São situações, pessoal, que a gente não consegue definir com palavras, porque primeiro ela explica muito por cima, né? Naturalmente ela não pode adentrar em explicações muito profundas, né? E segundo, a gente, exatamente por isso, a gente não consegue ter uma noção mais exata do que significa isso. O fato é que ela foi arrebatada por uma outra situação muito além, né, do que a gente está acostumado aqui na Terra. E, naturalmente, ela estranhou. Bom, de qualquer forma, ela diz que, como eles já estão, né, com as emoções mais dominadas, né, com a razão mais desenvolvida, né, com uma vontade e disciplina mais educada, disciplina de sentimento, né, então eles conseguiram se adaptar com uma maior rapidez. A gente tem que pensar assim, né, pessoal? A gente tem um processo de adaptabilidade, né? Então, por exemplo, você está aqui, você vai numa praia, você está andando na terra, nós estamos acostumados com esse andar ali na areia. Quando você mergulha na água, apesar de muitos de nós gostar e tudo mais, é sempre um ambiente diferente. Então você tem nem que seja alguns segundos, mas você tem um período de adaptabilidade. Eu imagino que lá, na experiência que eles tiveram, eles também tiveram esse período de adaptabilidade, né? Então, assim, estavam aqui na Terra, de repente foram arrebatados para um plano muito superior, e
em alguns momentos eles passaram por um processo de adaptabilidade. Nada mais do que isso, é o que a gente imagina. Tá? Muito bem. E aí ela diz que atravessaram abismos de luz e também trechos de frio e de treva. Você vê como é interessante, né? Depois ela vai falando que o mentor dela explica que não existe espaço vazio no universo. Quando a gente olha para o céu e vê à noite, né? Quando a gente vê aquela escuridão e somente pontinhos de estrelas no céu, a gente acha que há um vazio entre nós e o próximo planeta ou a próxima estrela, né? E na verdade não existe, segundo o mentor. Né? Todos os locais estão ou são habitados, né, por diversas manifestações de vida que a gente ainda desconhece, né, que não é nos dado a conhecer por enquanto. Mas agora, graças a Deus, e principalmente por causa da doutrina espírita, a gente tem uma noção, do ponto de vista racional, dessas experiências. Muito bem, e ela vai explicando que em certa altitude, quer dizer, ela foi subindo, né, então em certa altitude, ela começou a ver o planeta Terra, que não era mais do que um pontinho, né, um pontinho brilhando, um pontinho de luz avermelhada, ela até comenta isso, achei curioso ela falar que é uma luz avermelhada, né, um pontinho distante. E esse pontinho refletia a claridade do Sol, que por sua vez parecia uma lâmpada um pouco maior que as de uso comum. Então veja só, ela se distanciou tanto do planeta Terra que ela viu um pontinho que era o planeta Terra e um outro objeto mais ou menos do tamanho da lâmpada, como a gente está acostumado a ver hoje, né? Que era o Sol. Então é interessante, né? Imagina a distância que ela não percorreu para enxergar o planeta desse tamanho, né? E eles continuaram seguindo espaço afora, né? Até que o nosso sistema radioso, né, que a gente vê aqui, o céu brilhando e cheio de luz para nós, né, de repente não passavam de pirilampos perdidos ao longe, no silêncio do infinito. É muito interessante, inclusive poético, a forma dela colocar para nós. Mas ela vai dizendo que o espetáculo, né, ao lado do que ela visualizava a partir de então, porque ela se distanciou demais, então eles estavam agora numa outra localização do universo, né? E esse local era sedutor e deslumbrante. Aí nós vamos entrar no próximo capítulo, que se chama Três Sóis de Cores Diversas. Aí aqui nós vamos entrar numa percepção bastante interessante das coisas. Ela vai dizendo assim: que aí ela começa a penetrar numa atmosfera rosada, né, no ponto onde eles estão. Essa atmosfera rosada é plena de luz, de claridade suave, né, e que se irradiava espalhando sons dentro da mais harmoniosa das cadências que os ouvidos dela podiam escutar nas condições em que ela se encontrava, né. Ela se refere às condições evolutivas, porque na medida em que nós vamos evoluindo, cada vez nós vamos aprimorando a nossa percepção auditiva, visual, sensorial, etc. Né? Então, do ponto de vista do que ela podia, ela percebia esses sons, porque ela fala de luz, mas ela fala de sons também, e isso é muito interessante, né? Quer dizer, ela ouvia sons. E aí ela diz que sobre as frontes, né, sobre a cabeça deles, né, eles então contemplavam um sol magnífico. Então a gente compreende que ela está num determinado planeta muito longe aqui da Terra, muito longe mesmo, né? E nesse planeta, da qual ela não identifica o nome, ela então viu um sol, e esse sol tinha a cor rosa. Olha que interessante, o nosso sol aqui é amarelo, né? E lá ela viu um sol rosa, né? Quase enrubescido, então um sol um pouco mais intenso, um pouquinho mais intenso, né? E essa coloração emprestava ao ambiente cores estranhas, né? Cintilações estranhas, né? Dava pelo que a gente entende do que ela está falando, como se cintilasse com variações de cor que provavelmente variavam da tonalidade rosa, né? Então é interessante, não era uma cor fixa e possivelmente por causa da composição dos elementos que ela olhava, né, os elementos à volta ali no ambiente, ela devia ver esses reflexos, né, esses reflexos de luz diferentes, estranhos. Mas ela disse que a novidade não ficou por aí, que tinha mais coisas.
Porque em seguida ela percebeu uma estrela, uma segunda estrela, esverdeada, pessoal. Imagine uma estrela, o nosso Sol é uma estrela, né? A gente falou de um outro Sol rosa aqui, agora apareceu um segundo Sol verde. Pessoal, imagine um Sol verde, que coisa maravilhosa que não deve ser, né? E esse Sol verde, então, subia no infinito dos céus, misturando claridades esmeraldas com as tonalidades rosa do outro Sol. Então, o pessoal imagina um Sol rosa e um outro Sol verde. Nós estamos falando de um planeta que tem pelo menos 2 sóis surgindo no céu ao mesmo tempo. Deve ser uma visão maravilhosa. E essas cores se estampavam em todas as coisas que estavam ali à volta. E aí, ao passar do tempo, quando uma dessas estrelas já estava deitando no horizonte, e a segunda lá no topo do céu, né, aparece uma terceira, um terceiro Sol. E esse, então, amarelo. Na verdade, um cor de laranja amadurecido. Ela comenta assim, um Sol amarelo, cor de laranja amadurecido, né? Então imagina, sabe a laranja quando ela vai ficando mais alaranjada, menos amarela e mais alaranjada? É mais ou menos essa cor. Então não é o amarelo do nosso Sol, é um amarelo mais voltado para o laranja, né? E aí passou a ter 3 sóis, ou seja, é um sistema solar trino, que tem 3 sóis, e cada um com uma cor diferente. Um rosa, um verde e um amarelo tendendo para o laranja. Imagina como não deve ter sido a visão de Maria João de Deus numa situação dessa. As tonalidades ambientes devem ser multicoloridas, deve ser uma coisa maravilhosa, né? E ela cita que as mais ousadas concepções dos pintores terrenos ficariam muito aquém das sublimes realidades que eles estavam observando, referente aos efeitos da luz nesse sistema de encantamento, né? E aí ela segue numa outra reflexão, né? Que ela já deu para a gente o cenário que ela estava vendo, né? E agora ela fala que aonde ela estava pisando, né? O elemento sólido daquele planeta, né? Que girava em torno desses sóis de cores diversas, né? Era formado por uma substância que não era possível dela descrever. Veja, ela não tinha condições, né? Ela não tinha condições de descrever para nós como era aquele solo que ela estava pisando. De novo, né, pessoal, conforme nós comentamos no começo, é difícil quando você vai para um ambiente completamente diverso daquilo que você conhece, totalmente diferente, como você explica, com que palavras, né? Fica difícil. Então ela dá notícia, nos fala alguma coisa, mas ela não consegue dar um detalhe mais profundo. Ela diz então que é uma substância diferente aquele solo que ela estava pisando, né? E que lá ela observou a existência de oceanos, florestas, jardins, minerais, animais e muitas outras coisas que mais ou menos equivalem aos objetos e manifestações da vida sobre a nossa Terra. Então, pessoal, lá tem fauna, lá tem flora, né? Tem plantas, tem animais. Veja, a gente nem imagina como devem ser esses animais de lá. Ela não descreve, infelizmente. Mas a gente não imagina, mas existe. Existe uma fauna, existe uma flora, existem objetos, existe uma série de coisas existentes naquele planeta. E aí, então, ela adentra ao próximo capítulo, cujo título é Planos Aperfeiçoados de Luz. E aí, então, ela começa a falar dos seres que ela vê lá. Porque lá tem seres humanos como nós, né? Mas naturalmente diferentes em sua constituição. E ela não fala da constituição deles. Possivelmente ela não deve ter nem permissão, porque ela vem dar notícia para nós de algumas coisas das quais ela tem permissão para falar, né? De qualquer forma, ela consegue falar alguma coisa para nós. Ela fala que esses seres são pensantes, naturalmente, né? E são muito superiores aos homens aqui da nossa Terra, né? E ela diz que eles somente cuidam de trabalhos elevados e de ordem divina. Pessoal, a gente não tem nem condição de entender o que significa isso, né?
ela complementa dizendo assim, cuja vitalidade essencial não posso transladar a linguagem terrena, ainda tão imperfeita para reproduzir aquilo que constitui algo de inacessível ao entendimento dos homens atuais. Pessoal, a coisa é tão elevada, né, as tarefas deles, que ela não consegue explicar em linguagem nossa como que se processa esse tipo de atividade. Mas o fato é que são espíritos muito superiores, né, e que cuidam de coisas de ordem divina. Olha só, hein, de ordem divina, né? Muito bem. E aí ela continua dizendo assim, né, que ali estudamos, eu e os amigos dela, né, que acompanhavam, sobre os esclarecimentos daquele mentor que levou eles para lá, muitas novidades referentes ao estudo da luz. Então, nesse capítulo, né, ela vem nos falar que ali eles pararam para estudar questões referentes à luz e das vibrações da luz no meio do universo, né? E ela informa para nós, ela não vai dizer detalhes, né, possivelmente porque ainda não se pode revelar algumas coisas, eu imagino, né? Ou talvez a gente não possa entender o que ela tenha para explicar para nós, mas ela diz o seguinte, que ela complementa na frase dizendo que a luz, ou as vibrações da luz no meio do universo, né, são base primordial de todas as construções e organizações da matéria. Isso é muito interessante, né, porque ela está falando da importância do fóton, né, da unidade de luz, né, e ela fala que essa importância se dá em todos os mundos, ou seja, é o universo mesmo, né. E aí ela vai falando para nós, aliás, na verdade, quando ela manda essas cartas, vocês sabem, né? Ela como se estivesse conversando com o filho dela, com o Chico, né? Então o Chico psicografa e, na verdade, são recados para ele, né? Que acabou virando livro e a gente, graças a Deus, recebe pelo menos essas notícias, né? E ela diz o seguinte, que esses habitantes felizes desse mundo, né? Que, iluminados pelos 3 sóis, né? Ali não se conhece a noite. Não se conhece a noite, não se conhece sombra, não se conhece escuridão, nem no sentido físico da palavra, nem no sentido simbólico da palavra, né? Então ali não tem umbral, ali não tem regiões infernais, regiões de dor, de sofrimento, isso não existe naquele planeta, né? Ali é um planeta realmente feliz, muito elevado, né? E pelo que ela complementa, também não existe noite no sentido porque nós temos a noite e a lua, né, porque o sol se esconde, depois você tem o dia, né? Lá não tem, lá é dia, vamos dizer, se fosse o nosso tempo de 24 horas, seriam 24 horas de luz de sol, né? Até porque são 3 sóis para iluminar o ambiente deles o tempo todo, né? E ela fala também uma coisa interessante, que os habitantes daquele planeta, eles podiam vê-la, eles podiam ver eles espíritos. Porque, pessoal, lembrando que a Maria João de Deus, ela está para nós aqui, ela está desencarnada, né? Ela está se movimentando como espírito. E ela vai para lá como espírito, ela, o mentor e os companheiros, né? E lá, aqueles seres daquele planeta veem eles normalmente. Veem eles normalmente, né? É muito curioso isso. Os espíritos de lá, os espíritos não, os habitantes de lá, que a gente está entendendo que são habitantes que estão encarnados lá, estamos entendendo isso, né? Que eles conseguem ver naturalmente a Maria João de Deus e a equipe, né? No entanto, ela não consegue penetrar nos pensamentos daqueles seres. E com certeza aqueles seres conseguem penetrar no pensamento dela, né? E eles também não conseguem penetrar os problemas, a elevação, a superioridade, os labores, o trabalho específico deles, devido ao estado moral. É assim que ela explica. Ou seja, apesar dela ser um espírito melhor do que nós, por exemplo, do que a maioria de nós, né? A gente não pode generalizar, porque eventualmente você que está nos ouvindo é muito melhor do que nós, né? Mas vamos falar em planeta Terra, né? Planeta Terra que a maioria de nós somos espíritos, né? Que ainda temos muito a caminhar.
ou seja, o nosso estado moral ele ainda é baixo, né? E a Maria João de Deus, apesar de ser um espírito melhor, né? Mesmo assim, o estado moral dela não lhe permitia penetrar naquela atmosfera mental daquele povo do planeta, né? Muito interessante. E ela vai dizendo que o mestre dela, que ainda era mais elevado do que ela, conseguia conversar com eles, né? Então, quer dizer, a maneira de se expressar mentalmente era possível para o mentor dela, mas não era muito possível para ela, pelo que a gente entendeu, né? E ela fala que, naturalmente, por conta de todas essas explicações, né, aquelas criaturas eram altamente dotadas de sensibilidade e aguçada inteligência, né? Porque assim, pessoal, eles são elevados, não é só elevados no sentido moral, mas elevados no sentido também da inteligência, né? Tem profundo conhecimento de muita coisa que a gente desconhece totalmente, inclusive na sensibilidade. Então eles têm percepções muito além das nossas, né? Inclusive encarnados, pelo que a gente está entendendo. Aí ela diz assim, que uma grande bondade se irradia do pensamento deles. Por que ela tira essa conclusão? Apesar de não conseguir penetrar no pensamento deles, porque eles se sentem maravilhosamente bem e bem dispostos enquanto estiveram lá em contato direto naquele ambiente. Então eles ficaram impregnados dos sentimentos e pensamentos daquelas entidades que eram extremamente elevadas, né? E você, quando está inundado de energias, de pensamentos bons, você se sente bem, né? Então é a conclusão dela, que naturalmente a bondade deles era muito grande, né? Depois ela começa a falar da moradia deles. E ela traz um ponto interessante. Ela fala que as moradias deles se caracterizavam por arquitetura interessante. Quase todas as casas possuíam torres como se fossem agulhas, tão elevadas que elas eram. Então, elas tinham naturalmente um teto que se assemelhava a uma agulha, né? E ali, ela fala que ali a luz tem implicações que ela mesma não conseguiu compreender, mas que ela sabia que havia uma implicação de luz, inclusive na arquitetura daquelas casas, né? Tal a transcendentalidade dos trabalhos que eram enfeixados naquele planeta, né? Bom, aí ela ficou sabendo que a luz dos astros, em sua substância intrínseca, contém potencialidades profundas de natureza elétrica. Então ela vem falar para nós que a luz, né, e inclusive a luz de todos os astros, elas têm uma potencialidade de natureza elétrica, né? É muito interessante, e assim, infelizmente ela não pode nos dar detalhes maiores, mas ela vai dizendo a importância e a potencialidade disso que a gente chama de luz e que a gente não tem uma profunda compreensão do ponto de vista que ela está falando, né? E ela diz assim que mesmo na Terra, futuramente os homens chegarão a compreender essas coisas quando nós conseguimos dissecar e entender o espectro solar, o espectro de cores solar, né? E aí ela se despede do filho, né? Ela diz assim: já é tarde, meu filho, né? Tem outros afazeres. Eu volto em breve com outras notícias, né? E aí abençoa o Chico, etc, etc, né? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Nós vimos trazer essas notícias, né? Acerca do que está além do planeta Terra. E são notícias maravilhosas, são coisas interessantíssimas. É pena que a gente não consegue adentrar mais profundamente, né, nessas notícias, porque eles não têm ainda uma permissão para nos falar e também não têm condição de falar, porque as palavras, né, não falta elementos de comparação para a gente entender, né? Mas um dia a gente vai chegar lá. Entretanto, pelo menos a gente tem essas poucas notícias que já nos dão uma vontadezinha, né, de um dia alcançar a possibilidade de fazer também essas visitas, de verificar, de ver com os nossos próprios olhos e de sentir essa ambiência toda. Imagine um planeta com 3 sóis, é uma coisa maravilhosa. Então é isso, pessoal. A gente agradece muito a presença de vocês, agradece a visitação ao nosso canal, agradece a vocês nos ouvirem. E nós vamos pedindo para vocês aí darem um like se vocês gostaram, né? Se vocês
puderem, assinar o canal, que aí vocês também vão ser avisados toda vez que tiver um novo vídeo. E a gente sempre tem novidades, não só o Cartas de uma Morta, mas nós temos outros, temos estudo de sábado. Por enquanto estamos fazendo o estudo do livro Transição Planetária, mas nós temos comentários evangélicos, nós temos estudos de aula, nós temos uma série de conteúdos interessantes para todos vocês. Então, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.